ele assim. Eu falava assim, cara, mas por que tem tantas coisas que... Como é que você fala a Fórmula 1, a tua entrada, você está falando da dificuldade, como é que é conviver nesse circuito lá? Como é a relação com os outros pilotos? Os caras se olham na cara, não gostam um da cara do outro. Como é que funciona isso? Eu sou o que você vê aqui. Eu sempre fui brincalhão, eu sou, assim... Eu não tenho o teu dom de fazer a brincadeira, de fazer a pessoa rir, mas eu sempre fui um cara da alegria. Mas eu também tenho o dom de chatear muita gente. Acontece. Acontece nas melhores famílias. É um dom que eu tenho. É o meu acidente. A língua não entra pra dentro, mas o meu acidente é isso. Eu chateio a pessoa. Mas pega um socão e entra também. Socão pode entrar. Mas é que a sorte é que você é alto. O meu ia vai precisar subir na escada. Mas o fato é que eu, com a minha alegria, eu deixava bem claro que eu era arrogante o suficiente para querer bater todos. Mas eu não tinha por que não tomar um copo de vinho com o Schumacher. Não tinha por que a gente não formar uma mesa de pôquer na sexta-feira depois. Então a gente era movimentado, assim. Tava eu, o Schumacher, o Fisichella, o Kubica, o Massinha. A gente tinha um grupinho que se reunia, pegava um prato de comida de alguma das equipes e ficava lá até 9 horas da noite dando risada. Quando eu ia pro Japão, que fica todo mundo no mesmo hotel, tinha pista de boliche. Então eu gostava disso, sabe? Eu gostava de estar cercado de amigos e que soubessem que a gente ia disputar, ia bater, enfim, entendeu? E o Massa acabou de chegar na Stock Car e eu falei para ele, cara, que não passe o primeiro fim de semana sem você baixar aqui no meu motorhome, que o meu motorhome eu durmo na pista, né? Eu sou rato de pista mesmo. Eu gosto e tenho meu cantinho lá, fico lá. Então, ele no sábado à noite passou lá e a gente, entendeu? Troca ideia e, enfim, uma mão... Sábado à noite? Sábado à noite. Legal. Tem namorada, né? E preferiu passar a noite com o Massa. Mas eu tava em Goiânia, sem... Entendi. Não teria como. Não teria como. Não teria como. Agora, você fala que você tinha uma relação, então, com o Schumacher? Você tinha uma relação de... Tinha. Na verdade, Vocês eram parceiros de... Muitas vezes, quando eu tava mamado. Já tava um pouco mais mamado, eu perguntava pra ele, assim... Eu falava assim, cara, mas por que tem tantas coisas que... Ele só falava pra mim, você é muito bom, você é muito... Eu abraçava, sabe aquelas coisas assim de você falar assim, você é meu irmão? Ele falava pra mim assim... bêbado. You're too good, mate, you're too good. Ele nunca respondia o que eu tinha perguntado, entendeu? Mas a verdade... Você tem alguma relação com agora o que aconteceu? Que momento tá a história dele? Você acompanha? Não, eu não tenho. Eu tentei saber por uma pura... porque, é assim, para você ver como é o Brasil, né? Eu estava na Califórnia. Primeira vez que eu tinha ido esquiar com a família. Eu nunca tinha, assim, feito algo semelhante. Eu trabalhava para Marlboro, para a equipe da Ferrari, que levava a gente para Madonna de Campilho, que tinha esqui. Mas ali, ele me botava o esqui, eu ficava paradinho, tirava foto e zarpava, porque... quem sabia esquiar, sabia. Quem não sabia, a equipe não deixava você ter o perigo de se machucar. Então, nesse momento, eu estava num final de ano esquiando com a família. E eu postei a foto num momento em que a notícia começou a rolar de que ele tinha sofrido um acidente. E aí, o que eu lembro, cara, é de gente escrevendo assim, como você é maldoso, cara. Não adianta você agora tentar... Aí eu comecei a... Eu me lembro que eu acho que eu apaguei, inclusive, porque não tinha nada a ver, não tinha correlação, não tinha nada. E eu vou te dar um exemplo que você vai entender, porque você tem filho, você vai entender. Na Califórnia, com aquele monte de hora para trás, as crianças não aguentaram a passagem de ano. Mas eu fui lá acordar eles meia-noite. Porque eles estavam morrendo de sono, dormiam muito cedo. Eu acordei meia-noite, dei aquele abraço de ano novo, passagem... eu estava casado na época e foi tudo aquela coisa de família italiana, de gostar, de abraçar e tal.
E eu peguei na mão deles e falei assim, a gente vai rezar um Pai Nosso pro Schumacher. Peraí, Rubinho, vamos parar um pouquinho, que esse barulho tá muito alto agora. Porra, fecha ali pra mim, cara. Desculpa, Rubinho. Imagina. Não tive, até hoje não teve isso obra aí tá aqui quebrando laje. Isso aí eu sei bem como é que é do meu pai. Ele... Nossa. Não é que parou disso, o cara parou lá, né? Não zerou o barulho quando você fechou a janela, né? Mas ficou bom. Eu acho que o cara... Desculpa, eu vou te perguntar de novo, tá, Rubinho? Tá. A coisa do... Você tem uma relação com o Schumacher, sabe o que tá acontecendo e tal? Como é que é? Não, na verdade eu não tenho. Eu busquei saber, busquei notícias, eu me importei com tudo isso, mas olha como é a situação no Brasil. No momento do acidente dele... Que ano foi isso, era? Isso era... Faz uns... 2012, 11 ou 12, é. 11 ou 12. 11 ou 12, é. E eu tava esquiando na Califórnia. E eu nunca fiz isso. Foi a primeira vez que eu tava esquiando. Eu já tinha ido para Madonna de Campilho, porque a Ferrari tinha um evento para a imprensa, mas eles não deixavam eu esquiar porque eu não tinha... podia me machucar, então ficava 5 dias na neve lá, que na verdade eu ia só na sauna e fazer exercício. Não tinha muito o que fazer. Então essa foi uma primeira vez em que eu casado na época, a gente decidiu passar na neve, nós 4. Uhum. Eu, minha ex-esposa e meus 2 filhos pequenos. E eu postei um dia uma foto de um momento nosso, nós 4. E foi exatamente no momento... Esquiando. Foi exatamente no momento em que começou-se a veicular a notícia do acidente dele. E cara, eu não tinha noção. Eu comecei a saber pelos comentários da minha foto. Daí eu comecei a buscar e tal. Falei, cara, que cagada. Porque as pessoas começaram a falar, olha aí, sempre chegou atrás do cara e agora quer chegar na frente ou quer se vangloriar. Tá de brincadeira, meu. Vocês estão loucos. Tanto é que eu acredito ter apagado a foto. E... Ficou muito tempo no ar, você lembra? Que foda isso, o cara posta, sai, quando vê o mundo caiu na cabeça dele. Eu não lembro. Mas assim, sanou, não foi um negócio que... mas é uma ingratidão muito grande. Se eu tivesse essa maldade dentro, assim, através da rede social você se sentir maior, né? Mas uma coincidência muito grande também pro público que olha isso, vê em tudo que é lugar, o cara já liga. Eu entendo a burrice. Os dois lados. Mas, né? Claro, obviamente, você não faria um negócio desse. Né? E daí eu fui meio que buscar saber se tinha alguma coisa para ser feita e tal. Mas eles nunca deixaram passar nenhum tipo de informação. E quem sabe mesmo não fala. Claro. Então é muito difícil, né? Eu vou te confessar que eu uma vez, assim, de vez em quando eu sonho, sabe? Eu já sonhei que o meu último sonho foi o Kobayashi, aquele piloto japonês. Sim. Uhum. Tava no sonho e ele falou para mim assim, Rubens-san, come here. Aí eu fui, ele falou assim, vou te mostrar um segredo, mas você não conta para ninguém. Ele abriu a porta, o Schumacher tava jogando PlayStation, velho. E ele jogando bem, tava meio magro assim, sabe? Mas falou, não, tô bem, mas a gente não vai contar nada. E eu passei a noite inteira perguntando por que o Kobayashi, por que ele foi teu amigo japonês? Ele tinha amigo tanto... E você vê, não sei, não dá muito para saber, a gente tem que rezar para que ele esteja bem. O filho dele está correndo hoje, né? E assim... E é louco porque é uma figura que faz parte da tua história, né? Faz, muito. É o teu Danilo Gentili, no meu caso. É tipo assim, é uma pessoa que em algum momento teve ali uma rivalidade, um problema, não tem problema. Existe uma leitura meio abstrata do público em cima da relação, assim. Mas pra gente é o que tem que funcionar. Ontem eu estava vendo uma live do Christian Fittipaldi. Tá? Ele foi o meu maior rival dos tempos de kart, dos tempos em que a gente cresceu e a gente chegou junto à Fórmula 1. Ele chegou 1 ano antes que eu. E o Christian é meio secão, meio assim. E o cara, quando falou meu nome, ele respirou, mas ele soltou uma frase tão bonita, cara. Ele falou assim: hoje eu consigo ter gratidão a toda a rivalidade que a gente teve,
porque sem ele eu não seria o que eu sou. Claro, ajudou. Então, acho que isso funciona para todos, né? A gente pode ser rival daquele menininho lá na classe, lá na aula, na 4ª série, que a gente lutou pela mesma menina e não sei o que e tal, mas isso serviu para um aprendizado de alguma situação, né? Geralmente briga por mulher te leva longe. Não é? Vai até a 4ª série, tá vendo? Nossa! Me lembro uma menina que eu passava... Sabe que quando eu era... Vou contar essa história, acho que eu contei só no Ilha de Barbados. Eu dei em cima da Fernanda Lima, quando a gente tinha 18 anos, por aí. Linda. Obviamente, continua uma mulher maravilhosa. Linda, 18 anos, eu encontrei numa festa. E eu já tava nesse negócio de querer trabalhar com televisão, sabe? Um moleque ainda, né? Ela já trabalhava com televisão? Ela era modelo na época, foi apresentada e tal, e eu já tava querendo fazer faculdade, fazer um estágio numa TV, queria virar artista, queria. E aí eu, oi, tudo bom? Fui cumprimentar ela, cagou pra mim. Cagou. Literalmente. Mas cagou, nem olhou na minha cara. Você já tinha essa na porra? Assim, total. Mas com 18 vai crescendo. É que tem um pessoal que acha charmoso, os caras são loucos. E aí eu falei, e na hora eu pensei que eu tinha essa arrogância, que eu falava assim, não, um dia eu vou ser famoso. E aí ela vai olhar na televisão e aí vai ver, olha só o que eu perdi. Olha o que aconteceu. Ela hoje é uma das apresentadoras de televisão mais famosas do Brasil, casada com o cara mais bonito do mundo. E eu tô aqui falando com o Rubinho Barrichello sobre as minhas desgraças. Mas ela sabe disso? Sabe. Mas você já falou não, pra ela amigo. Depois? Lá em Los Angeles a gente se encontrou já algumas vezes. Que legal. Ele sabe. Porque o grande barato da vida é, muito legal. É você poder, como eu falei, né? Eu vejo muito pelas minhas crianças que eu procuro com que eles coloquem para fora os problemas, para que você, né, já na infância, não sei se você ficou sabendo disso, mas a criança caiu, doutor, o que eu faço? Eu falo assim, fez galo, foi para fora, tá tudo certo. Caiu, deu uma baita pancada e não tem galo, é perigoso. Sim. É perigoso, entendeu? Então, o externo é uma coisa que te faz bem. Claro. Tirar pra fora, óbvio. Exato. Então eu conto essas histórias que é quase terapia que eu faço. É uma maneira que eu tenho poder sobreviver. de vomitar as desgraças.